Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Pergunta rápida. Você consegue lembrar qual foi o evento mais incrível que você já viu na TV ao vivo? How do you measure such an astonishing moment in history? São vários os eventos importantíssimos que acontecem ao redor do mundo e alguns deles acabam sendo captados justamente pela TV ao vivo, nos apresentando todas essas cenas incríveis. No vídeo de hoje, nós separamos alguns dos mais incríveis eventos ao redor do mundo que foram filmados ao vivo, deixando todos de olhos bem abertos, sem nem acreditar no que estavam assistindo. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. E para abrir nosso vídeo, nós começamos com um momento que o telespectador brasileiro mais antigo com certeza se lembra muito bem. O acidente que causou a morte do piloto Ayrton Senna. No dia 1º de maio de 1994, o piloto Ayrton Senna colidiu seu carro diretamente com uma barreira de concreto e seu acidente foi mostrado ao vivo pela TV brasileira, narrado por Galvão Bueno. Um dia antes, outro piloto também chegou a morrer quando seu carro bateu durante a volta de qualificação para a corrida. A morte dos dois pilotos foi um divisor de águas para a Fórmula 1, fazendo com que finalmente fossem feitos investimentos pesados na segurança dos pilotos. Assumir essa liderança, essa luta contra esse absurdo, contra essa coisa absurda, criminosa, que é você, em nome de uma pseudo-economia, retirar tudo aquilo que faz do carro um carro estável. Infelizmente, foi necessário um acidente tão grave para que finalmente mudanças fossem tomadas. O acidente de Senna foi um marco para o povo brasileiro, mas muitos outros eventos sinistros aconteceram ao redor do mundo, como, por exemplo, a crise de reféns em Manila, que aconteceu nas Filipinas em 2010. O sequestro de um ônibus nas Filipinas por um ex-policial durou cerca de 10 horas, sendo não apenas transmitido ao vivo nas TVs das Filipinas, mas também pela internet para milhões de pessoas ao redor do mundo. Rolando Mendonça, um ex-policial irado, por ter sido demitido, sequestrou um ônibus de turistas. Todo o caso deu errado desde o início, com a polícia não conseguindo negociar a vida dos reféns com Mendonça e nem conseguindo colocar em prática um bom plano de retomada do ônibus. Todos esses fatores contribuíram para que no final 8 passageiros acabassem mortos por Mendonça. No final, Mendonça acabou morto em uma troca de tiros com a polícia. E também não é raro flagrar grandes eventos da natureza ao vivo, como o grande terremoto que ocorreu justamente durante um jogo de beisebol que aconteceu na Califórnia. Nos Estados Unidos, jogos de beisebol sempre costumam lotar estádios, tal como os jogos de futebol aqui no Brasil. Agora imagine só se um grande terremoto acontecesse justamente quando o estádio estivesse lotado e o jogo estivesse acontecendo, pois foi exatamente isso que aconteceu aqui. Um grande terremoto atingiu a cidade durante cerca de 10 a 15 segundos e foi transmitido ao vivo pela televisão justamente por causa da partida. I'll tell you what, we're having an earth. Well, folks, that's the greatest open in the history of television, bar none. O terremoto foi marcado como 6,9 pontos na escala Richter, causando cerca de 60 mortos e inúmeros feridos. Continuando com os desastres naturais, em 2011 o Japão foi vítima de um grande terremoto seguido de um tsunami. Em 2011, a região de Tohoku, no Japão, teve de lidar com o maior terremoto que já ocorreu naquela região. E para piorar, pouco depois do terremoto, um gigantesco tsunami caiu sobre a região, matando milhares de pessoas. Redes de TV japonesas flagraram toda a destruição com ondas gigantescas carregando tudo ao seu redor. Felizmente, o acidente em Tohoku foi o último tsunami que atingiu o Japão. Saindo agora dos eventos da natureza e focando naqueles em que o homem teve consequência direta, o assassinato do presidente Kennedy nos Estados Unidos, que é bastante famoso mundialmente. Por mais que seus diversos filmes e séries tenham retratado como foi o assassinato, o momento exato do ocorrido não chegou a ser transmitido ao vivo pela TV. Entretanto, Lee Harvey Oswald, o suposto assassino, teve sua morte transmitida ao vivo pelas redes de televisão. Enquanto as câmeras filmavam Oswald sendo transportado para a prisão, ele foi morto a tiros por Jack Ruby, dono de um clube noturno. Lee Oswald has been shot. Até nos dias de hoje ainda não está inteiramente claro o porquê Jack Ruby ter matado Oswald e, mais importante ainda, quem realmente matou o presidente Kennedy. Hoje em dia todos nós vemos e aplaudimos os lançamentos espaciais e até os bilionários que gostam de dar passeios no espaço, mas antigamente as coisas não eram bem assim. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. Em 1986, o ônibus espacial Challenger foi lançado ao espaço. Dentro dela estava a professora e astronauta Christiane McAuliffe, sendo assistida por centenas de seus alunos. O ônibus espacial seria o primeiro a chegar ao espaço. Seria, pois a explosão do ônibus espacial foi transmitida ao vivo pela CNN, matando toda a sua tripulação e chocando a todos os que estavam em casa assistindo ao lançamento. Flight controllers here looking very carefully at the situation.
Obviously a major malfunction. O assunto ficou na mídia por semanas, onde o perfil de todos que estavam a bordo do ônibus espacial foi extensamente passado ao público para criar uma espécie de solidariedade e comoção de todos. What appears to be a major catastrophe in America's space program, Challenger, only seconds after leaving the launch pad, according to NASA, has exploded in mid-air. Felizmente, esse tipo de acidentes são raros nos dias de hoje. Vários países conseguem mandar missões espaciais de maneira mais segura. A tecnologia espacial evoluiu bastante, chegando ao ápice de proporcionar passeios no espaço, mas só para quem pode realmente pagar por eles. No ano de 1992, em Los Angeles, houve uma grande revolta nos Estados Unidos contra o racismo. Em 1992, 3 policiais brancos foram filmados agredindo Rodney King, um motorista negro. Os policiais foram julgados e foram todos absolvidos por um júri composto inteiramente de pessoas brancas. Esse episódio de racismo resultou em um dos maiores e mais famosos episódios de distúrbio civil dos Estados Unidos, com toda a população de Los Angeles se rebelando por cerca de 6 dias. Durante esse período, houveram saques, assaltos, incêndios e assassinatos por toda Los Angeles, tudo isso filmado pelas redes de TV locais. Estima-se que os danos tenham custado cerca de $1 bilhão em prejuízos. A polícia de Los Angeles, incapaz de lidar com a revolta por conta própria, teve de apelar e pedir ajuda para a Guarda Nacional e para os fuzileiros navais. Devido ao fato desse episódio ter sido transmitido ao vivo pelas redes de TV, isso acabou incentivando a que diversas outras cidades do país também se revoltassem contra os atos de racismo ocorridos. 9 de novembro de 1989. Muitos não fazem nem ideia do que essa data significa, mas para os alemães é difícil esquecer ela. The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more. Put bulldozers right through the wall. A queda do Muro de Berlim, muro que servia para dividir literalmente o povo alemão. Durante semanas, emissoras de TV do mundo inteiro acompanharam enquanto o povo alemão, cansado da opressão que o muro representava, se reunia para juntos derrubarem o Muro de Berlim, bem como o comunismo na Alemanha. If there is someone who sleeps for 8 weeks and you told him what happened here, he thinks you're crazy. A maioria dos presentes eram jovens, mais jovens do que o próprio Muro de Berlim e que nunca antes haviam visto uma Alemanha em união. Este, com certeza, foi um dos grandes eventos já transmitidos ao vivo pela TV. E para finalizarmos nosso vídeo, nós deixamos para o final um episódio que só a menção da sua data, 11 de setembro, todos já sabem do que se trata. O atentado às Torres Gêmeas. Foi o pior ataque terrorista que os Estados Unidos já sofreu, deixando o mundo todo em choque. A transmissão da mídia começou após o primeiro avião colidir com as Torres Gêmeas, sendo que quando o segundo avião veio, isso acabou sendo transmitido ao vivo para todo mundo. Does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. O segundo avião atingiu as Torres Gêmeas cerca de 20 minutos após o primeiro, algo que ninguém esperava que acontecesse, o que acabou sendo transmitido ao vivo para milhões de telespectadores ao redor do mundo. O ataque às Torres Gêmeas mudou completamente o formato das notícias em todo o mundo, além de se tornar o maior evento coberto continuamente pela TV norte-americana. E então, qual desses eventos você lembra de ter acompanhado ao vivo na TV? E qual outro grande evento que você se lembra e nós acabamos deixando de fora desse vídeo? Não deixe de comentar abaixo. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.